Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Confraria dos Esportes, seu programa semanal, sempre com convidados muito especiais. E hoje nós estamos com uma novidade: nós estamos fazendo a inauguração, entre aspas, aqui do modelo online, né? Nós sempre recebemos um convidado no estúdio e a gente está criando um modelo para conversar com pessoas que às vezes não estão tão pertinho da gente. E hoje o meu convidado é um cara, um parceiro meu de muitos anos aí, já são 40 anos de amizade, mais ou menos o período que ele tem ligado a uma modalidade específica, que é o voleibol. Muito obrigado pela presença, Kaká Bizoc. Ari, obrigado a você pelo convite, a todos os confrades. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, então a gente vai falar bastante de voleibol. O Kaká que tem uma carreira extensa, né? Geralmente eu pego convidados, alguns eu sei alguma coisa, alguns eu sei quase nada. Do Kaká eu sei muita coisa. Nós fizemos faculdade juntos, somos formados no mesmo local, na EFUSP. Depois fizemos curso de voleibol, de técnico de voleibol juntos também. E a partir daí as carreiras foram se abrindo, né? Eu fui mais para uma área escolar, área empresarial do esporte, e o Kaká investiu com muita sabedoria no voleibol. Então, conta pra gente o começo disso daí, Kaká, quando você virou professor do curso da USP. Você estava na hora certa, no lugar certo também. Então, Ari, quando eu comecei como técnico, quando a gente estava no segundo ano de faculdade, né? Então, com 19 anos, eu fui colocado à prova. E eu acho que ser jogado aí no circo, né, no meio dos leões, tão cedo, me ajudou a ganhar um pouco de maturidade, experiência, força, né? Faltava um pouco de conhecimento. E como você bem lembrou, foram os cursos, né, que acabaram complementando essa carência aí que eu tinha no começo da carreira. E aí depois eu resolvi investir, porque eu era um jogador até certo ponto medíocre e eu gostava muito daquilo. Então eu acabei me dedicando, abracei a oportunidade. Se é como técnico, vamos como técnico e vou pegar isso aí com unhas e dentes. E foi o que eu Esse, fiz. esse começo que você está dizendo é Juventus, é Monte Líbano, não é isso? Monte Líbano. Comecei no Monte Líbano, fiquei quase 4 anos, depois fui para o Juventus, e do Juventus é que eu fui para a primeira equipe profissional, que foi o Pão de Açúcar. E eu comecei a dar aula na EFUSP, né, na gloriosa EFUSP, logo depois. Comecei em 86. 86 foi o ano que a gente fez o curso técnico, né? 87. Nós fizemos o curso em 86, o ano seguinte eu comecei na EFUSP. Entrou no lugar do professor Celso Bandeira, é isso? Entrei no lugar do professor João Crisóstomo. Ah, do Crisóstomo. O Celso era o nosso professor? Foi nosso professor. Aí o João assumiu, o João recebeu um convite para ir para Santa Catarina, houve uma seleção ali entre alguns postulantes e eu acabei conseguindo a vaga. Foi naquela época que a gente conheceu a jovem Fernanda Venturini, né? 15 aninhos chegando, e olha a carreira que essa mulher fez, né? Exatamente. Você participou muito tempo como treinador depois de grandes equipes, foi chegando. Eu falei de estar no lugar certo na hora certa, você acabou virando depois um parceiro de um cara que faz parte da história do voleibol brasileiro e mundial, que é o Zé Roberto Guimarães. Vocês acabaram trabalhando juntos em clube e foram para a seleção também. Exato. Eu conheci o Zé Roberto quando eu estava no Juventus e ele era técnico do Mirim do Paineiras. Então a gente teve um jogo que ele chegou mais cedo no Juventus, nós ficamos batendo papo. Aí ele virou para mim e falou assim: pô, a gente pensa muito coisa parecida sobre voleibol, a gente precisa trabalhar um dia junto. E quando ele teve a oportunidade de ir para o Pão de Açúcar, me convidou, e aí essa parceria atravessou, né, o tempo aí com seleção brasileira infanto, juvenil, seleção adulta masculina, e depois de algum tempo com a seleção adulta feminina também. Nós estamos falando daquela seleção que é a geração de ouro, né? Ganhou ouro 92 e veio na sequência. Primeiro o Brasil teve uma grande equipe, que é a geração de prata, 84, com Bernardinho, né? Técnico também famosíssimo, Bernard, quem mais tem ali? Xandó, muita gente de qualidade, o Renan. São caras que acabaram assumindo papéis importantes no voleibol brasileiro. William, Montanaro, daí para cima. Então, vou falar, a gente sempre fala desses mesmos grandes nomes e muitas vezes a gente esquece. Eu tenho um carinho especial por esse cara, que além de ser um grande nome do voleibol, ele é do meu bairro, né? Para quem não sabe, eu sou do bairro do Ipiranga. E tem um grande cara que ganhou medalha na geração de prata,
depois ele fez a transição e ganhou também ouro em 92. Nós estamos falando do Amaury. Esse camarada tem um papel que muita gente não dá o devido valor, né? Foi um craque e é gente boníssima, né, Ari? Então, e é difícil você ter, às vezes, alguns jogadores que não têm. Não é que ele não tem mídia, né? Às vezes o cara não. Ele não gosta de aparecer. A gente, no futebol, por exemplo, o Rivaldo, né? O Rivaldo foi melhor do mundo, campeão do mundo de seleção, e é um cara pouco falado, ele é muito na dele. E o Amaury é meio assim também, né? O vôlei tem, nessa época, aí um estigma dos centrais, que os centrais estavam lá só para bloquear, né? Então, eles apareciam muito menos que os outros jogadores. Então, quem fez essa posição ali na seleção brasileira, ele, Rui, Marcos Vinícius, sempre o Fernandão, são sempre os menos lembrados, né? Eu acho que pela espetacularidade que envolvia as outras funções, mas foram peças importantíssimas. É um jogador que fazia um pouquinho de papel de meio e acabou ficando lembrado mais pelos saques que ele inventou, né? Foi o Bernard, que também tem um trabalho político muito grande aí em relação ao vôlei e ao esporte em geral no Brasil. O voleibol, que já teve grandes caras comandando, já tivemos Nussmann no comando, o meu quase xará, né? O Ari Graça, alguns caras que têm um papel importante no voleibol mundial. Bom, aqui no Confraria dos Esportes dessa semana, a gente está conversando no primeiro programa no formato online com meu amigo Kaká Bizoc. A gente vai fazer uma rápida pausa e eu volto já já com o segundo bloco. Estamos de volta ao segundo bloco do Confraria dos Esportes dessa semana, conversando com um camarada que sabe tudo de voleibol, sabe de jornalismo também, né? Meu amigo Kaká Bizoc. Kaká, a gente estava no bloco anterior falando de geração de prata, geração de ouro. No meio dessa história, o Brasil viveu uma coisa que, para os esportistas, é um pouquinho fora do padrão, né? Nós tivemos um técnico de seleção que não era brasileiro. Tivemos um coreano, é isso? É verdade. Foi uma época meio de crise, né, entre as estrelas do voleibol, e no Minas Tênis Clube o Yang Vanson foi tricampeão brasileiro. Então, diante daquela problemática toda, o nome que acabou sendo escolhido foi o dele e acabou não tendo muito sucesso, né? Muita resistência dos jogadores em relação à filosofia de trabalho, ele acabou rodando. Uma outra coisa que é particular, tá? Eu me incomodo de ver, é um grande jogador, é um camarada que joga demais, mas a seleção brasileira usou na última Olimpíada um jogador cubano, naturalizado, por mais que ele tenha direitos legais, etc. Eu me incomodava de ver um cara não brasileiro jogando, eu achava esquisito aquilo. Você acha que é preciso o Brasil, que é o famoso celeiro de craques, a gente precisava de um estrangeiro como o Leal? Olha, Ari, eu vejo mais pelo ponto de vista da globalização, né, dos direitos universais. Se hoje é possível, eu acho que todo mundo tem direito. E o Leal é melhor do que outros brasileiros. Então, vendo por aí, eu acho que ele tendo direito e sendo melhor, ele está lá, não é por mérito, não é por privilégio, então eu acho que ele deve sim fazer parte se ele estiver bem. Não foi só picuinha, né? Ele é um jogador que na posição dele ele estava realmente acima dos outros, embora o Brasil também tenha outros bons nomes, né? O Brasil exporta jogadores, na verdade não exporta no sentido de naturalizar alguém para outros países, mas as grandes ligas, quem são? Itália, quais são as principais ligas que a gente tem na Europa hoje em dia? A gente tem na masculina a italiana, a polonesa, a francesa agora que está dando um up também, e a russa, né, que a gente não sabe como vai ficar depois dessa guerra. Mas são as três ligas masculinas mais fortes. E aí o Brasil faz muito intercâmbio, né? Não dá nem para dizer que exporta jogadores. Mas é um intercâmbio, as jogadoras vão, passam uma fase, ganham um pouco de dinheiro, que provavelmente paga melhor que o mercado brasileiro, voltam para cá e trazem novidades. E o Brasil também recebe muita gente de fora, né? Sim, eu acho que o Brasil tem conseguido, principalmente por meio da cidadania europeia, inserir mais jogadores e jogadoras nas equipes, né, de ponta desses campeonatos.
E o que ajuda, Ari, na verdade, é essa cidadania. Porque como esses campeonatos têm um número limitado de estrangeiros não pertencentes à comunidade europeia, é só quem é muito craque, né, e que não tem outra cidadania pode ser inserido nesses times. Então, o Brasil ele já teve uma época em que ele teve, se não me engano, 213 jogadores participando de torneios fora do país. Se não me engano, era esse número entre homens e mulheres. E A hoje já é legião bem era menor. grande, então. Era uma legião grande de brazucas brilhando lá fora. Em tudo que é lugar, né? Me fala um negócio. A gente está conversando aqui com o Cacá Bizó, que é um especialista, está vendo que ele não está colando em nada, tudo é conhecimento que ele tem. E uma coisa importante, Cacá, vamos falar de uma outra faceta sua aí, que você também fez depois da Faculdade de Educação Física, você entrou para o meio do jornalismo e acabou se tornando comentarista. Você já comentou algumas Olimpíadas, você teve uma participação de destaque no programa da Band, que era o Roda de Vôlei, você com a Kalinka Schutter, o Marcelo Negrão. Essas experiências se somam, onde você se sente mais à vontade? Então, eu sempre tive muito gosto pela escrita, né, Ari? E eu comecei como comentarista muito cedo, quase que na mesma época da faculdade. Eu não sei agora se eu comecei no último ano ou se no ano seguinte à minha formação. E eu fui comentarista da TV Cultura, da TV Manchete, da TV Jovem Pan, da Record. E isso me abriu, no meio televisivo, uma experiência que eu gostei demais. Mas eu estava muito envolvido no vôlei. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer o jornalismo, que foi de 2000 a 2004, eu falei, pô, eu vou fazer, porque pode ser a última chance, né? E aí eu acabei fazendo. Logo depois que eu voltei dos Jogos Olímpicos de 2004, eu comecei no Band Esportes, fiquei no Band Esportes por 12 anos, né? 3 anos com roda de vôlei, e acabei me dedicando bastante a essa questão da televisão. Hoje ainda tenho um programa que eu apresento junto com a Vanessa Kian, que é o Mais Vôlei, por favor, no site do Saque Viagem. Então, eu continuo com essa experiência aí adquirida dentro do jornalismo e com a formação em jornalismo, trabalhando com o que eu gosto também. Muita gente começou a falar depois do surgimento, da força que o Luciano do Vale deu, né? Tem que a brincadeira virou até o Luciano do vôlei, que o voleibol era o segundo esporte nacional. Eu acho que o voleibol não tem o espaço que merece, né? O voleibol, na verdade, ele tem a Globo comprando todos os direitos da seleção, do principal campeonato do país, e isso fica limitado, né, Ari? Os outros meios não podem transmitir, e hoje ainda existem negociações para se transmitir alguns jogos, mas ninguém se interessa se não tiver os mesmos direitos, né, da outra emissora. E aí a gente perde bastante. Eu acho que isso atrapalhou, e agora, com as novas tecnologias, eu acho que é uma estratégia que está sendo revista. Tem canais já na internet transmitindo vôlei, o acesso dessa geração mais nova já não é mais por meio da televisão, é por meio da rede. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento aí de transição que o próprio marketing do esporte ele precisa rever essa nova realidade para poder se inserir melhor. O voleibol tem algumas mudanças, é muito comum ter mudanças no jogo, né? Mudanças em quadra, continua 6 contra 6, a altura da rede, por mais que alguns queiram aumentar, né? Porque os caras são muito grandes hoje. Quando a gente jogava, estou falando nos anos 80, para nossa altura dava para brincar, né? Hoje em dia esquece, né? Hoje em dia você tem o feminino infantil, as meninas têm lá 13 anos, tem 1,90 m. Então ficou um negócio complicado. Mas algumas mudanças trouxeram coisas positivas. Por exemplo, o líbero. Eu acho que sim. O líbero veio num momento em que o voleibol precisava de mais volume de jogo, a bola precisava ficar mais tempo no ar, e o líbero é um jogador que ele consegue fazer isso, e ele veio se aprimorando desde 98, quando ele foi inserido na regra do jogo, né? E hoje a gente tem líberos e líberas espetaculares, que conseguem fazer tanto sucesso quanto atacantes, tal o grau de excelência que ela joga. O Brasil tem 2 nomes aí de destaque mundial, o Serginho, né, o Escadinha, e a Fabi, que são 2 nomes que, gostem ou não, estão na história do voleibol como
talvez os dois maiores líberos que nós tivemos nos últimos anos. E muitos consideram da história do voleibol, né? Se bem que é recente ainda, né? Como você falou, começou há pouco mais de 20 anos, mas ainda são os dois principais nomes que a gente vê nessa função diferente, né? Para quem não conhece o que a gente está falando de líbero, às vezes a pessoa não entende muito de vôlei, é aquele cara que está jogando com um uniforme diferente, que tem um papel defensivo, a obrigação dele é mais não deixar a bola cair do que, na verdade, participar de ações ofensivas, né? Por isso que o Kaká estava falando de volume de jogo, não deixar a bola acontecer essa queda dela no chão. O Confraria dos Esportes vai fazer mais uma pequena pausa, a gente volta já já com o terceiro e último bloco, recebendo hoje esse grande nome do voleibol brasileiro, o Kaká Bizoc. Segura aí que a gente já volta. Estamos de volta, então, para o terceiro e último bloco do Confraria dos Esportes dessa semana. Estamos conversando com meu grande amigo, um camarada que sabe tudo de voleibol, Kaká Bizoc. Kaká, deixa eu pegar um ganchinho aqui, né? Que é uma coisa, eu não posso. Quando eu falo com o Kaká Bizoc, não dá para esquecer de algumas pessoas. Uma delas é o meu amigo Kaká Fernando, que é seu parceiro em algumas transmissões da Band. O Kaká também é um cara que conhece muito a parte do voleibol na condição técnica, né? Ele é um parceiro seu de muito tempo. O Kaká Fernando é um amigão, né? Eu conheci o Kaká na cultura ainda, e essa amizade acabou chegando no Band Esportes, e a gente mantém contato quase que diariamente. É um mestre, para mim foi uma grande inspiração e um grande orientador na minha carreira, né? Devo muito aí das coisas que eu aprendi, das manhas na televisão a ele. O Kaká foi meu professor no Senac, um dos cursos que eu fiz aí na área do radialismo, da narração. Então, somos dois que devemos muita coisa ao Kaká Fernando, e mais duas pessoas que também não dá para a gente deixar de falar. Uma delas se chama Lucy Godoy, conhece, não? Conheço há o tempo que eu estou vivo. Lucy Godoy, a mãe do Kaká, é uma grande profissional da área de educação física, e a irmã dela, sua tia, a dona Laurete Godoy também. Família Godoy, né? Ele é Kaká Bizoc, mas do lado da mãe tem os Godoy. É uma família que tem uma ligação com o esporte já há muitas décadas, né? Exatamente. Esse gosto pela atividade física, pela educação física, pelo esporte, vem da família toda, né? Meu tio também foi atleta, meu outro tio foi preparador físico, do Círio, que foi campeão mundial de basquete. Então, eu cresci nesse meio e não tinha como escapar, né, Ari? Minha mãe, com 88 anos, dá aula no YouTube de ginástica para a terceira idade, né? Você vê a vitalidade. Ela está mais moderna que nós dois. YouTuber, influencer. Ela é palestrante, dona Lucy Godoy é uma figuraça, cara. Para quem não conhece, procura, entra lá depois na página da Lucy Godoy, que vocês vão gostar de muita coisa que ela faz. Kaká, a gente está no último bloco, eu sei que o tempo, às vezes a gente começa a falar e vai passando, e eu sei que você tem um projeto atual, que é do Volleyball University. Falei bonito agora, fiz física, né? 6 meses de física, né? Gastei agora. Então, como é esse projeto? O que vocês estão fazendo? São aulas também pela internet? São aulas pela internet, uma plataforma de cursos. Eu e o Antônio Rizola, que é técnico da seleção colombiana, formamos uma parceria para a gente poder passar essa experiência que a gente adquiriu aí em todos esses anos dentro do voleibol. E diferente porque tem muito material na internet, né, Ari? Mas o material disperso, desorganizado, alguns de qualidade, mas a gente se propôs a passar para o nosso aluno uma metodologia, que é o que falta, né? Quem começa a trabalhar com formação esportiva vai fazendo e tentando acertar. Só que a criança que está na mão desse professor, ela não pode viver de tentativa e erro. E é isso que a gente procura passar para quem é aluno da Volley University. Como estabelecer uma metodologia para uma formação integral,
uma formação que não deve ser só técnica. A gente tem estatísticas aí de que 99% das crianças que iniciam a prática esportiva acabam não se dedicando ao esporte profissional. Então, a gente não pode fazer o trabalho para esse 1%, e sim para os 99%. É um trabalho de qualidade que vai dar condições a todos, se quiserem continuar competindo, jogando, se aprimorando, mas que vai também formar o indivíduo por meio do esporte. Porque é muito fácil você falar assim, o esporte educa. O esporte pode educar, depende de como o professor conduz as suas aulas. Pois é. Esse curso, né, no caso o Volleyball University, ele é voltado para quem? Para treinadores ou alguém que só gosta do esporte também pode participar? Não, voltado para treinadores, professores de educação física, quem está estudando e pretende ser treinador, preparador físico, é para quem vai desenvolver o voleibol como ferramenta educativa. Essas ferramentas, na verdade, antigamente, como você falou no começo, né, a gente trabalhava como técnico, preparador físico, a gente carregava o saco de bola. Depois, evidentemente, os grandes clubes passaram pela profissionalização, uma coisa mais tranquila, e passou a ter as equipes multitarefa. Então, você tem técnico, preparador, tem fisioterapeuta, todo mundo tem um pedacinho nas medalhas que o Brasil ganhou ultimamente, né? Perfeito. Hoje não tem vitória individual, não. E cada um desses profissionais tem uma importância muito grande ali. Qual que é o peso que você vê na parte de estatística? Porque hoje em dia você não vê nenhum técnico de grande equipe sem um laptop na mão, vendo quantidades de bolas atacadas pela ponta, bola largada, bola. O cara sabe tudo o que vai acontecer, é quase que a mãe de nada a brincadeira. Eu acho que a tecnologia vem mostrar para o técnico que ele não tem capacidade de guardar, de armazenar todos os dados e transformar isso numa informação positiva para ele e para a equipe. Então, é muito acúmulo de dados que chegam ao técnico de forma resumida. Então, essas equipes, Ari, as seleções, elas têm jogos de todos os adversários em todos os campeonatos. Hoje ocorre Intercâmbio. um intercâmbio, um compartilhamento de informações contínuo. Então, se eu quero saber como está jogando o Mazzoni da Itália, eu tenho todos os vídeos dele, do clube, da seleção, e se bobear até de treino, né? Para saber para onde ele ataca, qual a dificuldade que ele tem. Então, hoje não tem mais técnico que resista à tecnologia e fale assim, não, eu sei o que eu tenho que fazer. Não sabe, porque não consegue guardar tudo, o ser humano não é uma máquina. O último grande clube que você trabalhou com voleibol, por acaso foi o seu, não? Como Você, assim? como treinador, por acaso foi o seu Palmeiras? Não, foi a Medley Campinas. Ah, verdade, depois você teve a É, Medley eu ainda Campinas. voltei para a Medley Campinas, mas tive o prazer de trabalhar no meu time de É coração. isso que eu ia te perguntar, qual que é o gostinho especial de treinar o clube que a família inteira escolheu como seu? É interessante, porque tinha uma história ali, né, da minha mãe também, como atleta, eu como torcedor, e quando eu me vi ali representando o time, é uma emoção diferente, é uma sensação que te coloca um pouquinho com mais responsabilidade. Por falar em responsabilidade, a gente já está chegando nos instantes finais. Cacá, eu queria saber dos seus livros do voleibol, o que que você contribuiu nesses tantos anos aí de carreira, os seus últimos livros aí lançados. Então, eu tenho 2 livros lançados pela Manoli, né, o Voleibol de Alto Nível da Iniciação à Competição e o Voleibol, eu sempre esqueço o nome do segundo, é de formação, né, formação de excelência, de qualidade, e tenho mais 4 que eu publiquei pela Amazon, que estão lá disponíveis em formato de e-book. Né? Isso, Então, eles vão no nível desde o básico até treinador. ele tem vários. Tem um que chama voleibol, a estatística no voleibol, como que o treinador pode usar a estatística, que a gente acabou de conversar, de uma forma pragmática nos treinamentos, nos jogos. Tem um que fala que chama Manual de Sobrevivência do Vôlei Profissional, que é a minha história no voleibol, contando coisas que aconteceram e que me ajudaram a crescer, né? Tem um que é o manual não, são macetes e manhas da locução esportiva, que é voltado para comentaristas, de uma maneira geral, né, de esportes coletivos.
E tem o dicionário de voleibol que está disponível gratuitamente na internet. Esse E que a gente comentou sobre os tipos de saque, né? Que a gente brincou até outro dia. Exato. E tem mais um que agora eu estou esquecendo. É muita coisa, né? Quando a gente tem muita coisa, a gente acaba esquecendo de alguma coisa. Cacá, eu queria agradecer demais a sua participação no programa. O tempo é curto. Espero que a gente consiga fazer outros contatos, se possível, pertinho um do outro aqui. A gente faz um ataque e defesa. E eu queria agradecer realmente a sua presença. Eu acredito que vai ser o nosso programa Confraria dos Esportes, vai ser a CDC, antes do Cacá e depois do Cacá. Obrigado, Ari. Uma satisfação fazer parte aí do programa e estar com você de novo. E eu quero que você faça o contato aí para a gente poder falar também com a dona Lucy Godoy, sim, sua continência para a Lucy Godoy. Essa semana, aliás, a Lucy Godoy, a gente está brincando, é a mãe do Cacá e é uma grande profissional da educação física. A educação física brasileira perdeu um dos seus grandes nomes, que é o Hudson Ventura, né, Cacá? Sem dúvida, um dos nomes mais importantes da educação física brasileira, batalhou muito pelo reconhecimento da profissão, é reconhecido por todos os ex-alunos, não tem uma pessoa que eu conheça que não tenha elogiado e admirado o Hudson. Legal. Confraria dos Esportes, então, dessa semana, recebendo esse grande nome do voleibol, um cara que a gente poderia ficar falando horas e horas aqui, o Cacá Bizocchi. O programa de hoje fica por aqui, a gente se encontra de novo na outra semana. Brigadão de coração, até a próxima.